Se vocês identificarem qualquer letra e essa letra tem um expoente 2, Na aula anterior estudamos a continuação do tema Equação do segundo grau. vimos nessa continuação da equação segundo grau como identificar os coeficientes. Esses coeficientes são chamados de A, B e C. E como apresentar esses coeficientes na fórmula de Bhaskara, né? Substituindo os valores A, B e C. Vimos como identificar os coeficientes da equação, a condição de existência e o cálculo de equação completa e incompleta. No cálculo da equação incompleta, podemos não só usar a fórmula de Bhaskara, mas foi visto que podemos isolar o x e assim tirar a raiz quadrada do valor. Observamos a matemática financeira e sua aplicação. Na matemática financeira, vimos juros compostos, aonde nesses juros compostos podemos calcular o montante, o capital, a taxa e o tempo. É só utilizar a fórmula. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a de número 5. Nesta aula, veremos a função quadrática e porcentagem, tá bom? Tudo bem contigo, Tita? Professor, mais ou menos, porque esse assunto parece ser complicadinho, hein? Tita, vou provar para vocês e para todos que não é nada complicadinho, é bem fácil. Presta atenção. Aqui eu tenho um cone, né? Esse pode ser qualquer cone, qualquer tamanho. Se eu fizer um corte transversalmente, o que vai acontecer? Está aqui o corte feito, ó, transversalmente, aonde formou essa figura, né, que faz parte do cone, e tem essa curva aqui, ó. Essa curva chama-se de parábola, tá? Bom, se eu demonstrar para vocês assim, olha que interessante que fica. Tanto faz se eu for desse lado, né, em direção ao meu lado direito, eu vou ter um ponto máximo, né? É um ponto determinado aqui pela parábola, que ele começa, em vez de subir, ele vai descer. E mesma coisa se fosse desse lado aqui, é o mesmo, né? Ó, dá para interpretar da mesma forma. Então eu vou ter um ponto máximo, a partir desse ponto máximo aqui, ó, eu vou descer. Bom, esse ponto máximo da parábola chama-se vértice da parábola, esse ponto aqui. Eu poderia mostrar para vocês também assim, ó, a figura, né? Essa figura aqui, ó, mesma interpretação. Só que agora, em vez de subir, ó, estou descendo, 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 vai ter um ponto aqui, ó, esse ponto aqui determinado e chamado de mínimo, que a partir dele eu vou iniciar uma subida da curva. Esse ponto também é denominado de vértice da parábola. Então, toda parábola, ela pode ter um ponto mínimo, né, ou um ponto máximo, tá bom? Esse ponto mínimo e máximo é o vértice da parábola. E professor, me fala uma coisa, como que nós construímos então essa parábola? Muito bem, Tita. Essa parábola, essa curva, é formada, construída através da equação do segundo grau. Na equação do primeiro grau, vocês viram já, é uma reta que é construída. E essa curva é através de uma equação do segundo grau. Lembram de funções? Então, agora nós vamos ver função quadrática. E essa função quadrática equivale à nossa parábola. Aqui no quadro, então, nós já temos uma função aonde eu tenho uma equação do segundo grau, lembra da aula anterior? O A, o B,
o C, a letrinha ao quadrado, né? Bom, além do x, não esqueçam que o A, o B e o C são números, né? Além dessa equação do segundo grau, na incógnita x, eu tenho uma outra letra, uma outra incógnita. Essa letra é o y. Lembra da função do primeiro grau? Que vocês tinham o x e o y? Então, nós vamos usar aqui também x e y. Só que, em vez de usarmos só a equação do primeiro grau, nós usaremos a do segundo grau. E como se resolve isso? Bom, o x agora, você vai determinar qualquer valor, tá? De preferência números pequenos, né? Porque senão a tua parábola, para você construir no teu caderno, vai ficar enorme e de repente não vai dar nem o caderno que vocês têm aí. Eu escolhi os valores de x como sendo 4, 3, 0 e menos 1. Poderia ser qualquer número que você está pensando neste momento. Se fosse o x4, o valor deles fosse 4, quanto que seria o valor do y? Então você vai ter a equação. Olha a equação do segundo grau, que é a letra ao quadrado, e você vai substituir, ó, no lugar do x, você vai colocar o 4. Irá colocar o 4. Vamos ver quanto é que fica? O y se vai encontrar. 4 ao quadrado. Então é só substituir. Eu escolho um valor para x e coloco. Aonde apareceu o x, o número? Isso mesmo. Você vai substituir o número que você escolheu. Você pode escolher qualquer outro número aí que está na sua mente, na sua imaginação. 4 ao quadrado é 16. Eu fazendo o cálculo aqui, a resposta vai ser essa, ó. 6 vezes 4, aqui é negativo. 6 vezes 4, 24, mais 8, né? Eu fiz a multiplicação primeiro. E agora eu tenho só números com positivo e negativo. Vamos juntar os positivos? 16 com 8, como estão no mesmo sinal, a resposta é 24. 24 positivo com 24 negativos, a resposta dá 0. Quando é que a resposta dá 0? Quando o x tiver o valor 4. Então, as nossas coordenadas, os nossos valores, para fazermos a parábola, nós já temos um ponto. Esse ponto vale 4, que foi o que eu escolhi, está aqui, ó, estou repetindo ele. A partir do momento que eu substituí o 4, a resposta deu 0. E o 0 é o valor do y. E assim você vai substituindo. Vamos ver se ficou 3 aqui, substituindo o 3. A equação não muda, hein? A equação, nunca esqueçam. Esse também é uma equação que, claro, nos livros de vocês deve ter várias equações, né? É uma hipótese também. O x agora é 3, então eu tiro o x, entra o 3. Menos 6 vezes o x, tira o x, entra o 3. E estou substituindo. 3 ao quadrado, a resposta é 9. Né? E essa multiplicação, 6 vezes 3 é 18. Olha aqui, sabendo a tabuada, somar e subtrair, você irá fazer qualquer parábola. Bom, positivo eu tenho quantos? Eu tenho o 9 e tenho o 8. 9 com 8 dá 17 positivos, 18 negativos. Lembra lá da primeira aula dos números inteiros? 18 negativos, 17 positivos, sempre o sinal do maior, não é assim? O sinal do maior é o negativo. 1, negativo. Então, as coordenadas desse outro ponto que eu escolhi foi o x é 3 e o y é 1 negativo. Vamos demonstrar quando é o valor 0? Vamos lá. O x 0 ao quadrado menos 6 vezes o 0, ó, estou tirando daqui de cima da equação, mais 8. O valor do y agora é 0 ao quadrado é 0 mesmo.
6 vezes 0, 0. O que sobrou só? Sobrou o 8, o valor do y. Significa que, quando o valor do x for 0, o y vale 8. Isso que é função. Função é quando você substitui um único número, só pode dar uma única resposta. Tá? Só que nós estamos trabalhando com a função quadrática. Olha aqui, a letra ao quadrado. E por último aqui, mesmo raciocínio, eu vou pegar o x, que é o menos 1, ao quadrado, menos 6 vezes menos o 1. Aqui eu coloquei entre parênteses, porque o número é negativo. Só para não esquecer o joguinho de sinal. Tá? 1 ao quadrado, quanto é que é? 1 vezes o 1, 1 mesmo. 6 vezes o 1 negativo, menos com menos, a resposta é mais. Então dá mais 6 e o 8 que é positivo. Não esqueça, eu não posso multiplicar aqui o 6 vezes o 8, hein? Aqui é o sinal de mais. Copiei daqui, ó. 1, 6 e o 8 têm os mesmos sinais. Então, juntando eles, a resposta vai dar 15. Então, quando eu substituir um negativo no x, a resposta do y só vai ser o número 15. E assim eu poderia desenvolver infinitos números para x e iria também concluir que tem infinitos números para y. Sempre o parzinho, né? Bonitinho aqui, ó, o par. Um para x, outro para y. Bom, a partir do momento que eu defino os valores para x, eu tenho o y. Agora eu posso montar no meu plano cartesiano a minha parábola. Então eu vou colocar aqui no plano cartesiano os pontos que eu escolhi. Por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho as coordenadas x é 4 e y é 0. Vou até colocar aqui, né, o primeiro número, subentende-se que é o 4, né, que foi o que você escolheu. E o y, subentende-se que é o 0, que foi o número que você achou. Lembram essa reta aqui, ó? Essa reta é o x ou é o y? Isso mesmo, é o x. Né? E essa reta aqui, verticalmente, é o y. Então, na horizontal é o x e na vertical é o y. Esses valores que estão do meu lado direito, lembram? São os positivos. Esse do lado esquerdo são os negativos. E assim equivale para o y. Para o y eu tenho os positivos para cima e os negativos para baixo. Vamos colocar então o primeiro pontinho? Você pode até chamar esse ponto, né? Fica chique, vamos chamar esse ponto de A. Qual vai ser o meu ponto A? O meu ponto A vai ser aquele ponto que tem as coordenadas 4 e 0. Aí você olha, o 4 é o x? É o x. Cadê o 4? 4 positivo, ó. Aqui é 0, né? 1, 2, 3, está aqui o 4, ó. 4 para x e 0 para y. O y fica na origem. Toda vez que você tiver um ponto na origem, o ponto onde você vai colocar o A, nesse exemplo, é o ponto diferente de 0, que nesse caso é o 4 aqui. Então está aqui o ponto A. Vamos ver se saberiam calcular, ou melhor, colocar no plano cartesiano, o B. O ponto B tem as coordenadas 3, olha, 3 para x. Então vamos lá, 3. 1, 2, 3, opa, e y é 0? Não, o y agora é menos 1. Aonde que está o menos 1? O y está aqui, para cima os positivos, para baixo os negativos. O menos 1 está logo em seguida do 0 aqui, né? Vamos unir os dois pontos? Ó, unindo os dois pontos, aqui está o ponto B. De onde surgiu o ponto B? Surgiu do 3, do x, né, que está aqui o 3, e do 1 negativo, né, aqui é 1 negativo e aqui é o 3 do x. Esse ponto aqui, o C. Quanto que vale o x agora? O x vale 0. Cadê o 0? Cadê o 0? Está aqui. E o y? O y vale 8. Então vamos marcar, né?
Da mesma forma que nós fizemos com o x, sempre que tiver um dos pontos da coordenadas, né, que é 0, o que você vai fazer? Você vai marcar o ponto que é diferente de 0. Nesse caso, é o 8 do y. Vamos ver onde que está o 8 do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, ó. Então, 0 e 8, aqui está o ponto C. E, por último, o ponto D. O ponto D, eu tenho... Quanto que vale o x? Menos o 1. Menos o 1. Onde que está mesmo? Aqui está a reta do x. O menos 1 está aqui desse lado. E o 15. O 15 é positivo, né? Então é para cima. Vamos lá? Aqui eu já tenho 8, 9, 10, 11. Vai ficar na sua imaginação agora o 15. Está ali, ó. Então eu vou anotar o 15 que está ali e o menos 1. Né? Então o menos 1 eu vou unir lá com o 15. Lá com o 15 que está lá em cima. Então, se você escolher um número maior, com certeza a tua tabela não irá... Ó, um negativo já deu 15. Imagina se tivesse colocado 3 negativos. Aonde é que não daria esse ponto? Não importa. A parábola, você deve saber que é uma curva infinita. Né? E essa curva infinita, a partir do momento que você coloca no plano cartesiano os pontos, você vai agora ligar os pontos. Se você ligar os pontos, ó, lá no infinito, passa pelo 15, passa pelo ponto 8 aqui, né? E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, vai descendo. Tem que passar pelo 4. E a outra curva vai estar onde? A outra curva está aqui, ó. Se eu fosse escolher outros números, 5, 6, 7, é claro que a minha curva iria, os pontos iriam se encaixar nessa curva da parábola. Como só foi escolhido 4, o bom era escolher 3 positivos, 3 negativos, incluindo 0. Né? Aí você iria verificar realmente a curva, o tamanho dela, bonitinho. Aqui nós unimos os 4 pontos. Esse, né? Esse é o ponto D, 2, 3, 4. E fizemos a parábola para cima. Não esqueça uma coisa, hein? Tem uma interpretação aqui que quando o A for maior do que 0, o A, quer dizer, se ele for positivo, o A vale quanto aqui? Não é 1? Se fosse 2, tudo bem, desde que seja positivo. Se for positivo, sempre a sua parábola vai ser assim, ó, sempre. E se o A for negativo, sempre a parábola vai ser o contrário. Então a concavidade vai estar voltada para cima quando A for positivo. Como esse caso aqui, ó. A parábola ficou para cima, a concavidade, porque o A era positivo. Certo? Até daqui a pouco, vamos para o nosso intervalo e já retornaremos. A Tita quer fazer uma pergunta, mas é depois, né, Tita? Então tá bom. Até daqui a pouco. Voltando do intervalo, a Tita me perguntou, né? Como que era a mesma pergunta, Tita, na hora do intervalo ali? Professor, eu gostaria de saber se existe outra alternativa para construir a parábola sem fazer essa tabelinha aí cheia de número. Tá, eu vou mostrar um outro caminho, né? Vocês que vão escolher. Um caminho é esse. Você vai substituir os valores de x, né? Substitua os valores, faça os cálculos, né, na matemática básica e você vai ter o valor de y. Depois que você tem as coordenadas, né, de x e y, você vai colocar no plano cartesiano x e y, irá ligar os pontos que você determinou ali, né, pelas coordenadas, e você vai verificar que, claro, vai formar uma parábola e não uma reta. Agora, outro detalhe é esse aqui, ó. Vamos pegar a mesma função e, em vez de construirmos a tabela, nós iremos usar
a teoria da equação do segundo grau. Lembram lá? Fórmula de Bhaskara. Tudo vai entrar agora. Olha que interessante. Você tem a função aqui quadrática. Essa função quadrática, você sabe que é do segundo grau porque tem uma letra ao quadrado. Bom, preste atenção numa coisa. Lembram do C? A, B e C? Quanto que vale o C aqui? O C vale 8, né? Muito bem. Olha o gráfico que deu aqui, ó. Significa o seguinte. O C, ele irá fornecer para vocês aonde é que a parábola irá cortar o eixo Y. Se o C vale 8, a sua parábola irá cortar no 8. Ah, professor, então se aqui fosse menos 4, significa que a parábola, se eu fosse construir a parábola, ela iria cortar no menos 4 aqui embaixo. Isso mesmo. A sua parábola iria vir lá do infinito, iria passar pelo x, iria passar pelo y, bem no ponto aonde está o C. Então, esse C aqui, sempre a sua parábola, seja ela com a concavidade voltada para cima ou para baixo, né? A parábola irá cortar o eixo y. Professor, só uma pergunta. E se não for nenhum número aqui, se não tiver o C? O que se conclui quando não tem o C? Não é zero? Então, a sua parábola irá cortar o eixo do y no zero, certo? Mas nesse caso nós temos o 8. Então vamos colocar o 8 aqui novamente. Então já sabemos, sem fazer nenhum cálculo, nenhuma tabela, que a minha parábola, a sua parábola, irá cortar no eixo do y. 8 positivo é o C. Significa que a sua parábola irá cortar neste 8, que corresponde ao valor do C. E caso você tenha coragem, e eu sei que vocês têm coragem, calcular pela fórmula de Bhaskara os valores de x, o que vai acontecer? O que você vai descobrir? Que a sua parábola, com certeza, irá cortar no eixo do x. Então, vocês calculando aí, né? Menos b mais ou menos, raiz quadrada do delta, lembram? Divididos por 2 vezes o a, você vai ter as respostas essas aqui, ó. 2 e 4. Significa o quê? Que a nossa parábola, que está no quadro, ela irá cortar no y, no 8. Tá aqui, cortou. No x, os valores que deram lá na fórmula de Bhaskara. Os valores de x foi 2 e 4. Cortou aqui, ó. Ó, o 2, que nós nem fizemos, e o 4. Então, sem fazer nenhum... Isso é, claro que fizemos algum cálculo, né? Mas não aquela tabela. Já foi descoberto aonde que a parábola irá cortar nos dois eixos. O que é necessário agora, e por último, é aonde que essa parábola irá descer, 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 descer e parar de descer, né? É o ponto mínimo. A partir desse ponto mínimo, você irá começar a subir. Esse pontinho aqui nós chamamos de vértice da parábola. E como é calculado esse vértice? Então, o vértice da parábola, aquele pontinho, né, que pode ser mínimo ou máximo, é calculado da seguinte maneira. Não esqueçam o seguinte, né, que esse ponto aqui, ele vai ter as coordenadas x e também irá ter as coordenadas y. Então, para o x, não esqueçam, vocês vão ter que calcular isso aqui, ó. Menos b divididos por 2a. A resposta que der menos b divididos por 2a é o ponto que está no x. E o y menos o delta sobre o 4a. É claro que, se você descobriu isso aqui, você já tem o delta, você já tem o b, você já tem o a, né? O c aqui não entra, ele só vai entrar no delta aqui na fórmula, né? b ao quadrado menos 4ac. Mas isso vocês têm no caderno, anotaram a fórmula, né? Então vocês vão substituir os valores que estão aqui e irão calcular. E esse cálculo que vai corresponder ao teu ponto mínimo.
tá bom? Sem a tabela, então. Vocês não querem imaginar nenhum valor para x para que seja calculado o y. O que vocês irão prestar atenção? Quanto que vale o c? O número que tiver ali, a tua parábola vai cortar o eixo y. Quanto que vale o x? Irá fazer, né, pela fórmula de Bhaskara, os valores de x. Então, você já sabe que corta aqui e corta aqui também. E, por último, você irá, né, descobrir o vértice da parábola, que é calculado nessas duas fórmulas aqui. Eu preciso do ponto x e do ponto y. É por isso que eu preciso de duas fórmulas. Tá bom? Vamos entrar agora um pouquinho não, né? Muito importante, porcentagem. O que vem a ser porcentagem? Nós falamos já em duas aulas anteriores, meio por cima de porcentagens. A porcentagem seria isso aqui, ó. Vocês viram também que um número significa que ele é porcento quando o denominador dele é 100. Então, aqui eu tenho 2%. Calculando essa continha, 2 divididos por 100, vocês viram que podemos transformar, né, num número decimal. Qualquer porcentagem você pode dividir e transformar em número decimal. Agora nós vamos calcular, então, por exemplo, essa questão. Comprei um jogo de sofá cujo preço era R$ 480. Recebi 12% de desconto comprando à vista. De quanto foi o desconto que recebi e quanto eu paguei pelo jogo de sofá? Vamos calcular então no quadro. Primeiro, o desconto, né? Calculando o desconto, saberemos quanto que pagamos. O sofá era R$ 480, né? Com certeza a prazo, esses R$ 480. E tive um desconto, levei à vista. Esse desconto foi de 12 por 100, 12%. Lembro lá da segunda aula de frações, onde nós vimos como se calcula uma porcentagem em cima de qualquer coisa, de qualquer valor, quantidade. Lembram? Nós fizemos esse cálculo aqui, ó. Nós temos R$ 480, né? Lá naqueles exemplos nós tínhamos 480 pessoas, né? O que nós teríamos que fazer? Multiplicar os de cima e dividir por 100. Dividir por 100, por quê? Porque o 100 representa o total. É a quantidade de partes que está dividido o meu todo. É por isso que você sempre vai dividir por 100. Porcentagem não tem essa, dividir por 5, por 4, por 200, por 1000. Porcentagem já está dizendo, dividir por 100, que é o total. Então, nós fazemos esse cálculo aqui, ó. 12 vezes 480, a resposta é, calculando aqui, e vocês podem calcular aí, né? Com certeza. 2 vezes 8, 16, 9, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 4, 0, 6, 17, 5.760. Bom, o que é 5.760? É a minha multiplicação. Agora eu vou dividir em 100 partes iguais. Bom, dividindo 5.760 em 100 partes iguais, só então porcentagem sempre vou dividir por 100? Sempre, nunca esqueça isso. Então, dividindo aqui por 100, quanto que dá mesmo a resposta? Acertaram, 57,60. Esse aqui foi o desconto que eu recebi levando à vista. 12% de 480, eu fiz a multiplicação, dividi por 100, o desconto foi de R$ 57,60. Esse é o desconto, né? Essa é a primeira pergunta. Bom, se esse foi o desconto, qual é o preço? Quanto que eu tirei ali da minha carteira para pagar, então? O total era 480, menos o desconto, vírgula embaixo de vírgula, não esqueçam, né? Então está aqui vírgula embaixo de vírgula, né? O número inteiro
Subentende-se que a vírgula está aqui, por isso que eu coloquei. 6 e 10 dá 4. Aqui emprestou, ficou 9, né? 2. Emprestou, ficou 7. Está aqui o preço final. Então eu levarei o sofá, o jogo de sofá, por quanto? R$ 422,40. Agora olha que interessante, um outro cálculo, uma outra saída, é onde os vendedores, né, quando eles vão fazer os cálculos lá para vocês, eles usam esse método aqui, ó. Vocês poderiam raciocinar o seguinte: aqui eu calculei só o desconto, 57. E daí o que eu fiz? Subtraí do total. O total é 480. Eles fazem isso aqui, ó. Muito deles. 12% significa, se ele vai ter um desconto, em vez de subtrair do 480, eles subtraem da porcentagem. A porcentagem não é 100, o total não é 100. Então, tirando 12 de 100, a resposta fica 88%. Esse é o valor atual que você irá pagar. Se você calcular 88% de 480, você não precisa subtrair. A resposta já irá ser essa aqui, ó, 422,40. Querem ver? Vamos multiplicar? 480 vezes 88. Ó, eu estou lidando com porcentagem. No final eu vou dividir por 100 ainda, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 4, 32. 38. Né? Depois que eu somei tudo isso aqui, olha aqui, a resposta é essa. Não esqueça que esse valor é essa multiplicação. Vou dividir por 100. Se eu dividir esse número por 100, quanto é que fica mesmo? Está aqui, ó, 422,40. Então, tenho duas opções para calcular a porcentagem. Se você quer fazer já o desconto embutido na porcentagem, em vez de você calcular 12, você calcula 88, que é 100 menos 12. Calculando já a diferença na porcentagem, a resposta já dá direto, 422, né? 422,40. Agora, se você não gostou desse caso, desse caminho, o que você faz? Calcula 12%, quanto é que deu? 57,60. E daí subtrai do total, o total em dinheiro. Aqui é em dinheiro, você subtraiu do dinheiro, né? Que deu também 422,40, tá bom? Ah, entendi, professor. Eu gostaria de saber como que nós faríamos o cálculo do desconto usando dessa vez uma calculadora. Vamos utilizar então uma calculadora onde iremos calcular um desconto de 12% em cima de R$ 480. Antes de mais nada, verifiquem se na sua calculadora tem essa teclinha aqui de porcentagem. Se caso você não tenha essa tecla de porcentagem, o que você vai fazer? Irá dividir por 100, certo? Vamos fazer o cálculo então. Um desconto, eu tenho R$ 480 e agora eu irei fazer o desconto. Esse desconto significa para menos, o valor total, de 12%. Então, um desconto de 12% em cima de R$ 480, o valor final irá ficar R$ 422,40. Professor, e se fosse um reajuste? Bom, se fosse um reajuste, um aumento em cima de R$ 480, ficaria dessa forma aqui. Ficaria R$ 480 mais a porcentagem, que no caso é 12%. Então, a soma total seria R$ 537,60. Já está embutido a porcentagem. Sempre que vocês teclarem a tecla menos ou mais, a porcentagem já está embutido em cima do preço. E é por isso que é fornecido esse total aqui para vocês. Tá bom? Tita, entendeu? Aham, professor, entendi. Então agora acho que nós já podemos ir para a dica de estudo, né? Isso mesmo, Tita.
Mas antes de irmos para a dica de estudo, nunca esqueçam que sempre que vocês quiserem calcular porcentagem, vocês devem fazer o quê? Dividir por 100. Nunca esqueçam, tá bom? Vamos para a nossa dica de estudo então. A dica de estudo de hoje é a seguinte. O lucro de uma empresa é dado por L de x igual a 100 vezes 10 menos x entre parênteses e x menos 2 entre parênteses, onde x é a quantidade vendida. Determine o lucro dessa empresa que vendeu nos 3 primeiros meses, 2.800 unidades, 3.500 unidades e 4.600 unidades. Não esquecendo que, na propriedade de distribuição, vocês irão multiplicar os números entre si e chegarão numa equação do segundo grau, onde o x é negativo. Vocês irão multiplicar por menos 1 e vão dividir por 100 todos os números, para que vocês cheguem mais facilmente à resposta final. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fazemos a parábola. Na aula de hoje estudamos a função quadrática. Vimos a construção de uma parábola, seu ponto máximo e mínimo. Na função quadrática, vocês viram que é uma figura, uma curva, onde eu tenho um ponto mínimo ou posso ter um ponto máximo. Por último, aprendemos o cálculo de porcentagem. Na porcentagem, vimos que é uma fração. Essa fração, o 100, sempre vai ficar embaixo da fração, que significa uma divisão. E essa divisão sempre será por 100. Bons estudos!